Olá, pessoal, minhas queridas alunas e meus queridos alunos. Debaixo de muita chuva aqui, estamos iniciando a nossa 11ª videoaula e hoje nós iremos continuar, então, iremos fazer a parte segunda da aula sobre a arte ameríndia, do nosso curso de História da Arte ou História das Artes. Para quem não me conhece, para quem está chegando no canal agora, eu sou o professor Victor Leão, sou professor de Música e Artes do Instituto Federal do Ceará, do campus Itapipoca. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aí de um curso de História da Arte que está sendo disponibilizado aí pelo YouTube, principalmente para os meus alunos e alunas aí do curso curso integrado da disciplina curso integrado de Informática e da disciplina de Artes. Vamos lá. Então, vamos dar início então aqui com o primeiro slide, tá? Essa arte aqui é para ilustrar então que a arte ameríndia, ou paleo-ameríndia no caso, ela é feita desde a pré-história, né? Desde décadas de milênios atrás, dezenas de milênios atrás. Inclusive essa arte aqui foi utilizada por um dos alunos, ou uma das alunas, eu não lembro exatamente quem foi, mas foi utilizado por um dos discentes aí do meu curso aí de artes. Foi usado como exemplo aí no seminário no início do curso ainda, na N1. Não sei se quem fez, se lembra que fez. Certamente deve lembrar. No caso, o nome dessa arte aqui é Cueva de las Manos, ou Caverna das Mãos, ou Cova das Mãos. No caso, é uma arte pré-histórica localizada na atual Argentina. Como no restante do mundo, os paleo-ameríndios da época eram caçadores-coletores. Então, como no restante do mundo, na verdade foi uma generalização aqui, mas não, no caso era cerca de 10 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Eu esqueci de pôr a data aqui, mas de memória eu lembro que era mais ou menos 10 mil antes da Era Comum, 10 mil anos antes da Era Comum. Então, na época, sim, podemos dizer que todos os seres humanos, todos os Homo sapiens, eram, sim, caçadores-coletores. E é uma arte muito bacana porque são mãos, mas em vez de serem mãos daquela forma que a criança geralmente faz, aquela arte mais infantil, que a criança pinta a mão e depois imprime a mão numa superfície, geralmente papel, aqui é diferente. Como é que ocorre essa arte aqui? Os artistas, no caso aqui, os paleo-ameríndios, eles puseram a mão na pedra e depois sopraram a tinta por cima da mão. E aí o que eles imprimiram então foi o contorno da mão. É uma arte muito bacana. Na verdade, essa arte aqui é famosíssima mundo afora. Então, pronto. Ilustrado aqui. Acabei de ilustrar aqui com esse exemplo, então, com essa arte aqui. E agora nós iremos para alguns milênios depois, certo? Com essa arte aqui, que ela é datada entre 100 antes da Era Comum e 700 da Era Comum. Ou seja, tem um período enorme aí que essa arte pode ser datada, certo? No caso, se trata de um vaso de retrato, cabo em forma de estribo. Cerâmica mochica em argila marrom avermelhada pintada. Trujillo, em português a gente fala Trujillo, ou Trujillo, como se fosse LH, que se localiza no Peru. E eu já falei a datação. Então, é um retrato aqui de um cidadão ameríndio, certo? É uma escultura aqui muito bem trabalhada, por sinal, em argila ou cerâmica, tá? Em cerâmica. A cerâmica nada mais é do que a argila processada. A argila cozida passa por um processo aí de cozimento em determinada temperatura para poder a gente chamar de cerâmica. A argila nada mais é do que o barro, certo? São sinônimos aí. Então, é uma arte muito bem trabalhada. Olha só, a gente vê aqui que essa arte aqui, no caso, a gente pode dizer que é uma arte
andina, se for ali da região dos Andes. Eu não sei exatamente se essa cidade de Trujillo fica exatamente numa região que a gente pode chamar de andina, ali da próxima à Cordilheira dos Andes. Mas é uma arte muito bem trabalhada, como eu já falei. Inclusive no chapéu desse sujeito aqui da arte, a gente vê desenhos ainda que se preservaram até hoje. Inclusive são semelhantes aí, a gente pode notar certa semelhança com, por exemplo, desenhos da Grécia Antiga. Inclusive esse paralelo eu vou fazer um pouco adiante, em outro slide, entre o grafismo indígena brasileiro e o grafismo da Grécia Antiga. Então é basicamente isso. Aqui nós temos as partes laterais desse chapéu, né? É uma espécie de chapéu aqui com protetores para os ouvidos, certamente para proteger contra o frio, o que é um indício aqui de que sim, se trata de uma arte andina. Provavelmente se trata de uma arte andina, porque no Alto dos Andes faz frio. Então esse chapéu tem protetores aí para as orelhas, semelhantemente ao chapéu do Chaves, né? Daquele famoso personagem, daquele sitcom de comédia que todo mundo gosta. Pelo menos, eu não sei se vocês já assistiram, mas na minha época todo mundo assistia. Então o formato do chapéu aí se assemelha ao chapéu do Chaves. Então é basicamente isso. Então é um vaso em cerâmica, como eu já falei, e com um pegador aqui acima, certo? Vejamos a próxima arte. É o painel 3 de Cancuém, Guatemala, representando o rei Ta-Ac Chan, também chamado de Tajal Chan Ac. Foi o governante do século VIII da Era Comum da cidade maia de Cancuém, ficou um erro de digitação aí, cujo reino durou de 757, ficou antes de Cristo, não, pronto. Eu que li errado aqui, eu escrevi certinho. Então, cujo reino durou de 757 a cerca de 799 da Era Comum. Tá chovendo muito aqui. Deixa eu me afastar um pouco da janela para ver se o ruído da chuva não atrapalha vocês. Então, esse aqui é um dos painéis, né, em alto relevo, onde nós podemos visualizar aqui um dos reis maias, certo? Da civilização maia, que nós já abordamos na aula passada, que ele reinou aí no século VIII da Era Comum. E podemos ver aqui esse rei representado de uma forma muito maior do que os seus súditos. Vocês conseguem visualizar isso? Temos aqui o rei sentado no centro, certo? Todo ornado aqui com um cocar, com um colar aqui, provavelmente representando um colar de ouro, braceletes que provavelmente eram de ouro também. E ao lado dele, do lado direito e do lado esquerdo, temos aí o que parecem ser dois súditos, né? Inclusive eles estão ajoelhados. Vocês conseguem visualizar os pés aqui, cruzados e ajoelhados, aqui da mesma forma. Aqui a sola dos dois pés, aqui podemos visualizar bem nitidamente. Então é basicamente isso. É uma arte aqui espetacular, não é? Essa arte aqui em alto relevo. Aqui nós podemos ver aqui caracteres da escrita maia, né? Nós também abordamos aí, falamos um pouco sobre a escrita maia na aula passada, certo? Então era uma civilização que sim possuía linguagem escrita. Opa, alguma coisa explodiu aqui. Então é basicamente isso, muito detalhada. Tem uma espécie de que a gente pode chamar aqui de moldura, não é? Uma moldura aqui ao redor. E aqui na esquerda temos mais caracteres. Muito bacana. Então esse aqui é um exemplo que eu trouxe então de uma arte da civilização maia.
Ah, ainda nos exemplos aqui das artes dessas civilizações pré-colombianas, eu trouxe esse outro exemplo aqui, que é um piercing. É um piercing bucal, no formato de uma serpente. E esse piercing ele ainda possui uma língua articulada. Como assim? Essa língua aqui que vocês estão visualizando aqui, ela tanto é retrátil como é articulada. Ela tanto pode entrar na boca da serpente, se você erguer ela assim para ficar paralela aqui à boca da serpente, você pode inserir ela para dentro da boca, ou seja, ela é retrátil, ela entra e sai, e além disso ela é articulada, certo? É uma peça, são duas peças, essa arte é composta por duas peças, a serpente em si e a língua da serpente. Então, essa arte aqui, que é um piercing, que eu já citei que é um piercing, ela é da cultura asteca, é outra cultura aí, outra civilização que nós abordamos também na aula passada. Ela foi feita em ouro, cobre e prata. Foi fabricada através da microfundição. O que é a microfundição? É justamente esse tipo de fundição que inclusive existe até hoje, né? Nós até hoje utilizamos dessa fundição. Nós não, né? Eu não sei fundir metal, mas quando falo nós os seres humanos. Então, essas culturas antigas, elas sabiam fundir metal, certo? Então, elas se encontravam aí no período análogo à idade dos metais, que nós já abordamos aí nas primeiras aulas desse curso. Apesar da data ser entre 1300 e 1521 da Era Comum, ou seja, que corresponde aí à Baixa Idade Média na história da Europa, mas o nível tecnológico deles correspondia aí à idade dos metais, certo? Mas não na pré-história, já na história, porque eles já possuíam linguagem escrita. O que mais que eu tenho para falar? Atualmente se localiza no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York, certo? Então essa arte aqui, esse artefato aqui se encontra aí em um museu nova-iorquino, lá nos Estados Unidos. Muito bem detalhada também, olha só, vejam só, essa serpente aqui se assemelha muito aos dragões chineses, né? Aos dragões da mitologia chinesa e da arte chinesa, para quem conhece. Aí vocês devem conhecer através de animes. Eu não sei se anime ainda está na moda, mas na minha época era muito na moda e creio que esteja na moda ainda, né? Então existe uma certa semelhança aí entre essas serpentes astecas e os dragões chineses, que também os dragões chineses não deixam de ser serpentes, né? Elas não possuem semelhança aí com os dragões europeus, né? Que eram aqueles seres aí com asas, né? Os dragões chineses não, eram serpentes, eram espécies de serpentes mesmo. Olha só esse detalhe aqui, esse adorno aqui, certo? Circuncidando aqui essa parte do piercing. Muito, muito bacana. Certo? Então é basicamente isso. Vejamos aqui, então, passamos para a próxima arte. Agora um exemplo de arte brasileira, né? Que é uma arte marajoara em cerâmica do período pré-cabralino. A gente pode chamar tanto pré-colombiano ou pré-cabralino, porque foi um período antes de Colombo e antes de Pedro Álvares de Cabral, certo? Então os dois termos se aplicam no caso aí. Então essa arte foi feita entre o ano 1000 e 1250 da Era Comum. Então é mais ou menos aí o mesmo período aqui, um pouco antes dessa arte, mas e depois dessa. Se localiza cronologicamente, essa arte aqui marajoara estaria entre esse painel aqui e esse piercing. Os marajoaras foram um povo que se desenvolveu na ilha de Marajó, daí vem o nome marajoara, que se localiza atualmente no estado do Pará, certo? No estado brasileiro. E eles se desenvolveram entre o ano 400 e 1300 da Era Comum, abandonando a ilha posteriormente. Na verdade, não se sabe ao certo, aí, não se tem certeza de qual motivo levou aí, os marajoaras a abandonarem a ilha. Pode ter sido diversos motivos. Alguma doença, escassez de comida, alguma coisa, mas eles acabaram abandonando a ilha aí e indo para a região
continental mesmo ali do Pará, certo? Então é uma arte muito bacana. A arte marajoara, ela persiste até hoje, não só desenvolvida aí mais pelos marajoaras, mas outros povos ali da região também desenvolvem o que eles mesmos intitulam como arte marajoara, certo? Provavelmente ali foi uma arte que eles adquiriram em influência aí, da arte marajoara. Então, deixa eu dar um close aqui, um zoom. Olha só que arte bacana, certo? Tem muita semelhança com alguns exemplos que a gente viu de arte pré-histórica, né? Não deixa de ser uma arte pré-histórica, na verdade, né? Porque nesse período aqui, apesar de ser Idade Média na Europa, mas tecnologicamente no aspecto tecnológico, no aspecto linguístico também, os marajoaras se encontravam em um período aí análogo à pré-história, certo? A gente já conversou sobre isso, que isso não significa, por exemplo, que os marajoaras, como é que eu posso falar? Os marajoaras ou outros indígenas, eles são menos desenvolvidos, eram menos desenvolvidos intelectualmente. Absolutamente não, né? Na verdade, todo ser humano é Homo sapiens sapiens, nós todos somos uma mesma espécie, certo? E nós todos temos as mesmas aptidões intelectuais, físicas e por aí vai, certo? O que leva um povo a focar mais no aspecto linguístico, no desenvolvimento do idioma, ou outro povo a desenvolver mais o aspecto espiritual, o aspecto da mitologia, tudo isso depende de diversos fatores, certo? Então, diversos fatores levam a essa, como é que eu posso falar? A essa diversidade cultural aí, e tecnológica e linguística desses povos, certo? Não tem absolutamente nada a ver com genética. Que mais? Já falei isso aqui. Pronto, já falei isso tudo. Então, voltando aqui a observar a arte. É uma urna funerária. No caso, isso aqui, acabei esquecendo aqui de escrever que se trata de uma urna funerária. Inclusive tem aqui no texto aqui, certo? Burial urn, uma urna funerária. Ou seja, o que é uma urna funerária? É um depósito aí de restos mortais, certo? É um depósito de restos mortais. Pode ter sido usada para guardar ossos, certo? De algum ente querido aí que faleceu, ou de algum governante importante, certo? Um cacique importante. Ossos ou cinzas, certo? Eu não sei ao certo aí se os marajoaras da época eles tinham o costume de cremar os corpos ou não, certo? Se eles cremavam, então essa urna funerária foi utilizada para guardar cinzas. Se eles não cremavam, então foram ossos, certo? E a urna toda decorada aqui, toda decorada, certo? Toda trabalhada aqui. Nós podemos dizer até que são grafismos indígenas, que nós vamos falar mais à frente, certo? Principalmente aqui no braço, certo? Essas formas aqui geométricas, certo? Essa espécie de espiral quadrática, a gente pode chamar assim. Uma espiral que não é circular, ela caminha aí por ângulos retos, né? Formando espécies de uma forma que lembra o retângulo. Aqui também nós temos muito detalhada a arte, muito detalhada. Muito bacana. Dando prosseguimento aqui, eu trouxe esse exemplo aqui de 2 chocalhos do povo Dessana, feitos em cabaça com pena de arara. Certo? Acho que não dá para visualizar aqui a pena mais. Na época, eles possuíam penas de arara. Aqui eu não estou visualizando nenhuma pena, certo? Deve ter se deteriorado, possivelmente. Atualmente, é parte da coleção sul-americana do Museu Peabody, da Universidade de Harvard, em Massachusetts. Eu estou errando todas as palavras hoje. Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Os Dessanos são um grupo étnico que habita a região do Rio Negro, no noroeste do Amazonas e parte da Colômbia. Então o Rio Negro ele não se restringe apenas à Amazônia brasileira, tá? Ele aí pega também outros países aqui sul-americanos.
E esse povo, né, esse grupo étnico aqui, os Dessanos, eles habitam tanto aí uma região que corresponde ao Brasil como uma região que corresponde à Colômbia aí, certo? Porque antes, obviamente, antes desses territórios serem divididos em países e estados, essas etnias aqui indígenas já existiam, certo? Como já tenho abordado durante todas essas aulas, essa e a aula anterior. Ok, pronto. Antes da gente passar para a próxima, vamos visualizar aqui também. Olha só esse adorno aqui, esse ornamento aqui na cabaça do chocalho, tá? A gente também chama os chocalhos hoje em dia. É muito comum chamar chocalho de maraca, não é? Esse termo maraca, na verdade, ele é mais utilizado ali nas regiões na América Central, provavelmente veio mais dali, da parte que foi colonizada pelos espanhóis, né? Não só a América Central. Mas acabou sendo importado aqui para o Brasil e a gente acaba chamando mais de maraca, e o termo chocalho foi mais deixado aí para aqueles brinquedos infantis, certo? Mas antes de chegar o termo maraca aqui, a impressão é que chocalho era utilizado para todos os casos, certo? Então, nós podemos utilizar chocalho aqui, sim. Ok. Então, eu estava falando aqui sobre essa arte aqui, esse adorno, certo? Que parece ter sido talhado, meio que raspado, para poder ser criado esse adorno aqui, certo? Parecem trilhos, né? Uma espécie de trilhos. Que tem muita semelhança com isso aqui, ó. Veja só isso aqui. Não parece a mesma coisa? Muito bacana. Mais exemplo de grafismo indígena. A gente vai já falar sobre esse grafismo indígena brasileiro, ou grafismo ameríndio. Ok, já falei isso aqui tudo. E vamos aqui, mais uma arte com mais exemplo de grafismo. Essa arte aqui é muito impressionante. É uma tecelagem Tirió Cachuiana, exibida no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, aqui no Brasil, certo? Então, é uma peça aqui de tecido, certo? Não sei ao certo se foi como foi confeccionada. Tecelagem, se é uma tecelagem, então ela foi tecida, né? Repleta de grafismo indígena, do começo até o final. Espetacular. Vejam só que na primeira linha aqui de grafismo, nós temos uma sequência aqui que é repetida na terceira linha, certo? Já aqui na segunda linha, nós temos o mesmo desenho, só que de cabeça para baixo, certo? Que vai se repetir aqui na quarta linha. Então fica se alternando aqui a primeira linha, a segunda linha é a primeira de cabeça para baixo, a terceira linha é como a primeira, a quarta é novamente de cabeça para baixo e por aí vai. Impressionante essa arte aqui, certo? Isso aqui demora muito para ser confeccionado, certo? Exige muito um nível tecnológico para isso ser confeccionado também. Aqui embaixo temos aqui alguns que parece ser, deixa eu tentar dar um zoom aqui, alguma espécie de semente, não sei, alguma espécie de amêndoa ou de semente aqui pendurada aqui. Tem aqui umas miçangas, certo? Essas miçangas então seguram essas sementes que parecem estar cortadas aqui. Talvez elas sejam usadas aí como uma espécie de chocalho também. Então quando a gente balança esse tecido aqui, essas sementes vão se bater e vão reproduzir o som aí, um som de um instrumento musical mesmo, né? Certo? Então por isso que essas nozes aqui essas espécies de nozes aqui foram cortadas justamente para elas poderem soarem melhor, certo? Para o som não ficar muito preso, certo? Para o som se propagar aí quando elas se chocam aí. Não sei ao certo aqui se isso aqui
foi feito para ser preso na perna, para ser preso no braço, ou uma espécie de saia, certo? Mas é provável que isso aqui deveria ser preso em alguma parte do corpo, certo? E aí durante as danças da cultura, né? Dessa cultura tirió-cachuiana, durante as danças, então, essas amêndoas aqui deveriam fazer algum barulho, né? Ok. Então, para exemplificar aqui, eu pus novamente aqui 2 exemplos de grafismo indígena brasileiro, né? À esquerda, esse aqui que a gente acabou de ver, com esse grafismo aqui espetacular. Essa cerâmica aqui marajoara também, com grafismo, certo? E na direita eu pus aqui um grafismo não brasileiro, um grafismo europeu, da Grécia Antiga. Visualizem aqui. Inclusive, se não me engano, eu usei essa arte aqui numa aula passada. Então visualizem aqui, essa moldura circular aqui, ao redor dessa arte, que ela é toda repleta de grafismo também, certo? Vejam só a semelhança desse grafismo com esse grafismo. Ou com esse grafismo aqui no braço aqui, dessa figura aqui, dessa urna funerária marajoara. Certo? Inclusive, é o mesmo desenho, né? É um desenho semelhante, na verdade. Porque aqui nós temos o que eu estou chamando aqui de espiral quadrática, tá? Não vou adotar esse nome aqui, acabei de criar esse nome. É uma espiral quadrática única, aqui, ou espiral quadrangular única. E aqui são 2 linhas, certo? Se entrelaçando. Vocês conseguem visualizar? São 2 linhas, não é apenas uma. Mas aí possui muita semelhança, tá? Ok. Pronto. E agora vamos ver aqui mais exemplos de arte indígena. Temos aqui uma máscara cerimonial. No caso, essa aqui feita de palha, tá? Palha trançada. No caso aqui, a parte principal é uma espécie de palha amarrada mesmo, né? Que vai se unindo aqui no topo, ficando com esse formato de cone, certo? E aqui nós temos mais palha trançada aqui, provavelmente aqui para ficar aqui na região dos olhos, tá? Para o indivíduo que está usando a máscara poder visualizar alguma coisa, poder enxergar. E aqui embaixo mais palha trançada, tá? Parece ser de outro material, que envelheceu mais. Então temos essa máscara cerimonial e temos também ao lado esse cocar, tá? Essa arte aqui é da etnia Kayapó, sendo hoje um artefato do Museu Real de Ontário, no Canadá. Então a arte indígena está espalhada aí por diversos museus mundo afora, tá? Não só museus brasileiros, mas museus estrangeiros também. Esse cocar aqui é muito impressionante, tá? Feito aqui exclusivamente de penas de araras, tá? Vocês podem visualizar aqui algumas penas completamente vermelhas e outras vermelhas com partes em azul, certo? Um cocar enorme, por sinal, muito lindo, muito bem trabalhado, certo? Temos aqui esses detalhes aqui, parece ser alguma espécie de bambu aqui, não sei, bambus fininhos, pequenos. Parece que as penas são presas nesses pedacinhos de bambu, a impressão que dá é essa. Ok. Temos aqui um texto, então, que eu escrevi sobre os Kayapós e outras questões. Os Kayapós, grupo étnico da região da Amazônia brasileira, começaram a sofrer ataques dos invasores a partir do século XVIII da Era Comum. Apesar de lutarem, suas bordunas nada podiam fazer contra os mosquetes dos invasores. Ok, vou fazer uma pausa aqui para fazer um comentário. Então, tem muita gente que prolifera aí algumas afirmações falsas e racistas, que, por exemplo, uma dessas informações é que os indígenas aqui das Américas não lutaram contra os invasores,
que eles eram todos preguiçosos e que eles só foram dominados sem lutar. Na verdade, isso é uma inverdade. Isso não é verdade, tá? É uma afirmação não factual, não condiz com a verdade. Eles lutaram sim, certo? Só que infelizmente aí o nível tecnológico aí das suas armas era não, como é que eu posso falar? Não dava nem pra é como eu falei na aula passada, não dá nem pra chamar de guerra. Não foi uma guerra, foi um massacre. Tá? Eles foram massacrados. Porque os invasores, eles além de possuírem aí armaduras de metal e tudo, armas de metal, né, como espadas, por exemplo. Além disso, eles possuíam armas de fogo, né? No caso aqui, exemplifiquei com os mosquetes, tá? Que inclusive só foi possível graças aos chineses, tá? A invenção da pólvora é uma invenção chinesa, certo? Essa invenção acabou sendo levada para a Europa e foram criados diversos instrumentos aí até chegarem aí à criação das armas de fogo, certo? Inúmeros indígenas foram assassinados, escravizados e estuprados. Essa e todas as outras etnias indígenas brasileiras, ficou faltando brasileiras aqui, certo? Mas não só brasileiras, mas no caso eu quis me referir às brasileiras, mas mundo afora isso também acontece, tá? Mas aqui no Brasil é muito acentuado. Essa e todas as outras etnias indígenas seguem sofrendo preconceito da população, certo? De parte da população, no caso. Acabei generalizando aqui sem querer. Então, seguem sofrendo preconceito de parte da população e descaso das autoridades, morrendo com envenenamento por mercúrio, que é uma consequência do garimpo dos rios, certo? Quando os garimpeiros ali que ficam nos rios tentando coletar ouro, para separar o ouro, para limpar o ouro, eles utilizam de mercúrio, tá, pessoal? Que é um metal aí altamente venenoso. Acho que vocês já devem saber disso, né? Não sei se vocês chegaram a pegar aí a época dos termômetros analógicos de mercúrio. Ainda são fabricados até hoje, mas geralmente o pessoal prefere comprar aqueles termômetros digitais, porque são mais seguros, justamente porque o mercúrio é altamente venenoso. Então uma gotinha daquela de mercúrio que tem dentro de um termômetro analógico já é considerado perigoso, tá? Agora imagina todo dia você beber água do rio, essa água sendo contaminada por mercúrio, certo? Então eles seguem morrendo com envenenamento por mercúrio que os garimpeiros despejam aí nos rios. Doenças também seguem morrendo aí por doenças que os invasores trouxeram, como por exemplo a gripe, tá? Quando os invasores europeus chegaram aqui nas Américas, grande parte da população morreu simplesmente de gripe, porque gripe era uma doença que não existia aqui nas Américas, tá? Então eles morreram aí, um lado pela espada, pelo tiro, não é? Outro lado pelas doenças, certo? E também morreram culturalmente, né? Morreram culturalmente, que é o que a gente chama de etnocídio, tá? Foi um genocídio e etnocídio que segue continuando até os nossos dias, tá? Isso não parou. Então, continuando aqui, vou reler. Então, seguem morrendo com envenenamento por mercúrio, doenças que os invasores trouxeram, fome e assassínio pelos garimpeiros e latifundiários. Então, até hoje, aí, garimpeiros e latifundiários seguem assassinando aí, membros dessas populações indígenas, tá? Inclusive crianças, tá? Eles assassinam inclusive crianças com tiro. Então não é raro um latifundiário ou um garimpeiro atirar numa criança indígena quando ele encontra uma criança, tá? Quando encontra um indígena. Não é raro. Isso acontece até hoje. Sofrem também com o proselitismo cristão, que ameaça suas culturas ancestrais. Que é justamente aí, faz parte aí do que eu mencionei aí como o etnocídio. O que é o etnocídio? É a destruição de uma cultura, certo? Genocídio é o assassinato do povo, de um povo, determinado povo, e o etnocídio é a destruição de uma determinada cultura, certo? De uma determinada etnia. Então, um dos fatores que colabora com a destruição
das culturas indígenas é o proselitismo cristão. O que é o proselitismo? É a necessidade de pregar, certo? As religiões cristãs e algumas outras religiões também, elas são proselitistas. Faz parte da doutrina delas que é necessário pregar, é necessário converter outros membros que não são cristãos, certo? Então esse proselitismo ele acaba ameaçando essas culturas ancestrais, essas culturas indígenas, por diversos fatores, né? A gente já conversou isso na aula passada, que, por exemplo, a cultura indígena, as culturas indígenas, elas são totalmente conectadas. Então não existe essa separação entre o que é filosofia, o que é arte, o que é dança, o que é teatro, o que é religião. Essa separação não existe. Essa linha que separa as partes de uma cultura, ela não existe. Então, por exemplo, é muito complicado que, por exemplo, um povoado indígena ele abandone a sua religião, a sua mitologia, para adotar outra mitologia, outra religião, né? No caso aqui que eu estou citando a religião cristã. É muito difícil isso acontecer sem que isso acabe desmontando, desmanchando, destruindo o restante da cultura deles, porque está tudo conectado para eles, tá? Essa separação ocorreu aí principalmente ali na Grécia Antiga, tá? Então, se na nossa cultura, nas nossas civilizações contemporâneas, é tudo separado. Então, eu posso, por exemplo, ser um brasileiro, né? Tem o sangue português, sangue indígena e sangue africano, mas a minha religião é uma religião cristã, que, por exemplo, é uma religião europeia, tá? Então, e essa religião cristã, ela na verdade veio aí do judaísmo, tá? Foi um desmembramento do judaísmo, né? Uma dissidência do judaísmo. Então, por exemplo, um brasileiro pode ser cristão, mas amanhã ele pode se converter, por exemplo, deixa eu dar um exemplo qualquer aqui, ao islamismo. Ele pode se converter ao islamismo, que tudo bem. Ele vai continuar usando as mesmas roupas, ou não, né? Pode até mudar. Mas ele poderá continuar usando as mesmas roupas, comendo o mesmo tipo de comida, escutando o mesmo tipo de música, conversando, usando o mesmo tipo de linguagem e por aí vai. Isso já é muito mais complicado de acontecer, por exemplo, nas culturas ancestrais, nas culturas indígenas, tá? Então, quando há essa interferência na cultura indígena, isso acaba aí colaborando então para a destruição completa da cultura daquele povo, tá? Porque está tudo, justamente pelo fato de estar tudo conectado. Então, a roupa, as vestimentas que o indígena veste são em fator aí do que eles creem, da mitologia que eles creem, tá? Então está tudo conectado, certo? O que eles veneram, os animais que eles veneram, tudo isso interfere na roupa, certo? Que eles vestem, no cocá, nas vestimentas, nos ornamentos, na pintura corporal, tudo isso está conectado com a mitologia, com as crenças, com os seres que eles veneram, certo? Com as orações que eles fazem, os cânticos. Então está tudo conectado. Então é muito complicado. A partir do momento que um indígena é convertido, vai deixar de fazer sentido para ele os cânticos, os ornamentos, as pinturas corporais. É muito provável que isso tudo deixe de fazer sentido para ele e que acaba aí fazendo com que ele abandone a sua própria cultura, certo? O que é muito triste aí, porque imagina você aí ser convertido, você está na sua religião, provavelmente é cristã, tá? É uma das religiões cristãs, e você aí, como eu já falei na aula passada, o seu bairro aí, por exemplo, ser invadido por outro povo, e lhe obrigar a ser convertido para a religião desse povo, e você não vai mais poder fazer aí as suas orações, você não vai mais poder se vestir do jeito que você se veste, vai ter que se vestir do jeito deles, porque o jeito que você se veste é considerado imoral, indecente ou até pecaminoso, e você não vai mais poder fazer os seus rituais, como por exemplo a missa é um ritual, certo? E por aí vai. Não vai mais poder cantar os seus cânticos, os seus hinos,
e por aí vai. Imagina a situação como é triste se acontecesse com você. Agora imagine, se põe no lugar do indígena, que isso aconteceu e acontece até hoje. Então, nós precisamos de empatia, tá? Empatia. Ok. Continuando aqui com a arte indígena, no caso a arte ameríndia e no caso a arte ameríndia brasileira. Nós temos aqui uma foto de um ameríndio da etnia Assurine, do estado do Pará. Ornado com cocar de penas de pássaros, pintura corporal e vestimenta típica, certo? Esse cocar aqui, pelo menos essas penas aqui frontais aqui, parecem ser penas de arara. As outras não tenho certeza, mas devem ser também penas de arara, tá? Já que elas são azuladas aqui. Mas podem ser de outros pássaros, não tenho muita certeza. Então é muito semelhante com esse cocá aqui que a gente já viu aqui, só que ligeiramente menor. Tá? Os Assurines do Tocantins são um povo indígena brasileiro com cerca de 300 indivíduos. Na verdade, até onde eu pesquisei, esse último censo aí, essa última contagem foi, se não me engano, foi em 2001, ou seja, faz muito tempo. A gente não sabe aí se essa população foi reduzida ou se ela conseguiu crescer aí, apesar das adversidades. Falam idioma próprio do grupo linguístico Tupi-Guarani. Então é importante falar aqui sobre Tupi-Guarani, que Tupi-Guarani, na verdade, Tupi-Guarani não é uma linguagem em si, certo? Ou pelo menos não era uma linguagem em si. Na verdade, é um grupo linguístico. Ou seja, diversas etnias falam aí linguagens parecidas, semelhantes, que a gente pode chamar de grupo linguístico Tupi-Guarani, certo? Um exemplo, por exemplo, é a linguagem Guarani, certo? Que é a linguagem da etnia Guarani aí, que inclusive é uma das línguas oficiais aí do Paraguai, certo? O Tupi também é outra linguagem, tá? Existem diversas outras que são desse grupo linguístico. Então, todas essas linguagens, todos esses povos, como eles possuem essas linguagens parecidas, semelhantes, que a gente encaixa tudo no mesmo grupo, todos certamente, muito provavelmente, todos eles são descendentes de um mesmo povo, tá? Então, eles são descendentes de um único povo que se dividiu em diversos povoados, diversos povos, diversas etnias, e com o tempo a linguagem foi se modificando até como é que eu posso falar? Até dar origem a diversas linguagens que hoje compõem o mesmo grupo linguístico. Então observem aqui, a gente já falou sobre o cocá, a pintura facial aqui, certo? Esse vermelho aqui, não sei se é de urucum ou se de outra planta, tá? Mas deve ser de urucum, que o urucum aí é uma das plantas presentes aí no colorífico que a gente usa para cozinhar, né? É mais conhecido aí pela marca, como é que é o nome da marca que a gente chama? Esqueci agora o nome do colorífico mais famoso. Coloral, pronto, Coloral. Então, Coloral é uma marca de um colorífico aí que a gente usa na alimentação, certo? Que o principal componente é o urucum, que é uma planta, certo? Que tem esse pigmento vermelho. Então, provavelmente esse pigmento vermelho aqui é urucum, certo? Esse preto aqui é de outra planta também, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome, mas eu sabia. Certo? A pintura corporal aqui também, tá? No caso aqui dessa pintura aqui parece ser uma pintura bem simples, né? Só o corpo todo pintado de preto, dessa mesma tintura aqui, esse mesmo pigmento aqui nos olhos, tá? E aqui temos adornos também, né? Que podemos chamar de roupa, certo? Formando um X aqui no peitoral. Temos aqui também espécies de braceletes aqui de palha trançada, tá? Então é isso. Então, finalmente eu consegui fazer uma aula mais ou menos curta, né? Porque eu tive que dividir, na verdade, a aula em duas. Então, para a felicidade dos meus alunos aí que vivem pedindo a aula curta, a aula de hoje não foi muito longa, tá? Mas aí a gente vai ter que dar uma corrida aí com o próximo conteúdo, tá? Na verdade, aqui nos vídeos, por enquanto, eu vou fazer aí somente de videoaula aí até o período da Idade Moderna, né? A gente abordou aqui também a arte ameríndia, né? E vamos abordar no próximo vídeo aí
a arte africana e a arte afro-brasileira. E depois daremos finalização aí com a arte moderna aí, com a arte moderna em si, não é? E pronto. E depois o restante do curso aí para os meus alunos, minhas alunas, se dará de outra forma, tá? Se dará através de seminários. Mas é possível que futuramente aí eu dê prosseguimento com essas videoaulas para poder finalizar aí até a arte contemporânea. Então, para finalizar aqui essa aula, eu gostaria de ler essa frase aqui, que é uma frase de uma canção do Jorge Benjó e do Tim Maia. E essa frase diz o seguinte: todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Certo? Então, todo dia era dia de índio. As Américas eram todas povoadas por diversas etnias, diversos povoados, de diversas culturas diferentes, de uma riqueza cultural, uma riqueza linguística enorme, tá? E grande parte desses povos foram dizimados, foram assassinados, morreram por doenças, por descaso das autoridades, tá? Que a partir do momento que existe um governo, esse governo tem que tomar de conta de todo o povo do seu território, certo? É por isso que existem, por exemplo, impostos, é por isso que existem diversas outras coisas que servem para o governo ter condições aí de assegurar a segurança, por exemplo, assegurar comida para todos, assegurar saúde para todos, tá? Então aí o Brasil aí é o país aí, é um dos países de maior carga tributária do mundo, tá? Até um dia desses, não sei se hoje mudou de colocação, mas até um dia desses era o terceiro país do mundo com maior carga tributária, ou seja, com o terceiro país com os mais altos impostos do mundo, certo? Então, não há motivos aí para esse descaso que há com a população, principalmente a população marginal. O que eu quero dizer com marginal? Não é esse uso corriqueiro que se faz hoje em dia de marginal como sinônimo de criminoso, tá? Marginal é o que está à margem. Marginal é uma referência à margem. Então, o que é a população marginal? É a população que é posta para escanteio da sociedade, tá? Então, nós temos aí não só a população pobre, tá? Não só a população preta, tá? Como também a população indígena, no caso aqui, que é o que nós estamos abordando, tá? Então, a população indígena, existe esse grande descaso aí com as populações indígenas. Ultimamente, na verdade, melhorou muito pouco, mas podemos dizer que melhorou um pouquinho, tá? Nas últimas décadas, essa preocupação, esse cuidado do governo, mas ainda está muito aquém do ideal, certo? E nós estamos passando por um momento aí nefasto, um momento sombrio, certo? Onde estão sendo disseminadas muitas ideias racistas, certo? Que, por exemplo, que todo índio, que índio é vagabundo, que índio não trabalha, que é uma grande mentira, tá? Os indígenas, eles trabalham muito mais do que a maioria de nós, tá? Porque eles não compram comida no supermercado, eles não compram roupa no shopping, certo? Então eles têm que fabricar a própria roupa, isso demanda tempo, isso demanda coleta de material, eles têm que caçar a própria comida ou coletar a própria comida, coletar as mandiocas, tratar a mandioca, que é uma raiz venenosa, que requer um tratamento, certo? Para poder fazer a tapioca, fazer outros tipos de comida. Então eles passam o dia todo fazendo isso, tá? Essa ideia mentirosa, né? Essa mentira de que o índio não trabalha é uma mentira, certo? Isso começou a ser disseminado a partir do momento que muitos indígenas, muitos ameríndios se negaram a ser escravizados, a fazer trabalho escravo. Muitos deles preferiam morrer do que serem escravizados, né? Então isso deu surgimento a essa ideia, essa afirmação mentirosa de que índio é vagabundo, índio não trabalha, índio não gosta de trabalhar, certo? Então essa é apenas uma das ideias aí proliferadas, disseminadas por racistas, tá? Então não seja uma dessas pessoas. Não seja isso. Não seja esse tipo de gente, tá? Antes de passar uma informação, antes de adotar para você mesmo uma afirmação como verdadeira, questione, pesquise, use o pensamento crítico, tá?
O que é o pensamento crítico? É você se autocriticar, fazer crítica do seu próprio pensamento. Será que eu estou certo? Por que eu estou certo? Será que eu estou errado? Deixa eu pesquisar outras afirmações. Deixa eu ver o que os grandes estudiosos falam sobre esse assunto. Leia sobre o assunto. Então, se você não tem certeza absoluta do que você está falando, não propague. Tá? Como vou utilizar esse termo aí tão na moda hoje em dia aqui no Brasil, não propague fake news, né? Não propague aí essas notícias falsas, certo? Não só sobre a cultura indígena, sobre os povos indígenas, mas sobre qualquer assunto, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Agradeço aí pela audiência de todos, tá? E nos vemos então na nossa próxima aula, que nós iremos abordar então a cultura, a arte africana e a arte afro-brasileira. Até mais. Tchau, tchau.